Olá pessoal, professor Fred aqui. Na aula de hoje vamos resolver juntos algumas expressões, lembrando que a ordem das operações pode mudar o resultado. Legal? Vamos fazer o seguinte, dá uma pausa no vídeo e tenta resolver antes. E conta aí nos comentários se você conseguiu chegar no resultado. Fazendo os exercícios você vai treinando e vai ficar bom. Se você é novo no nosso canal, clica aqui no sininho para se inscrever e nos ajude a crescer para postar mais vídeos como este. E conta pra gente nos comentários de que cidade você está nos acompanhando. Então, vamos lá para o exercício. Descubra o resultado das expressões. Então, pessoal, nessa expressão eu tenho uma operação de soma e uma operação de divisão. Nessas duas operações, eu primeiro preciso priorizar a divisão para depois, somente depois, poder executar a soma, ok? Então, o primeiro passo é executar a divisão. Como é que eu posso executar a divisão? Na divisão em frações, o processo é bem simples. 4/5 dividido por 1/2. Para mim fazer a divisão de frações, eu só preciso inverter numerador com denominador e inverter a operação, ou seja, eu estou fazendo uma divisão, ele passa a ser então uma multiplicação. Então, o 2 era o denominador, passa para cima e passa a ser o numerador, e o 1 passa a ser o denominador. Então, por enquanto eu ainda não executo a soma. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Agora, o próximo passo é realizar essa soma. Nessa soma, nós vamos ter o seguinte. Eu não posso simplesmente somar frações com denominadores diferentes. Eu preciso, na soma ou na subtração, que esses denominadores eles sejam iguais. Então, eu preciso de um denominador comum para essa operação. Sempre quando um denominador pode ser dividido pelo outro, ou seja, no caso aqui, 10 pode ser dividido por 5, eu uso o maior numerador. Então, eu vou fazer o seguinte. Os dois denominadores serão 10. E agora eu vou fazer a conversão da fração para que todas elas tenham o denominador 10. Como é que eu faço isso? 10 dividido por 10 é igual a 1 vezes 3, 3. 10 dividido por 5 é igual a 2 vezes 8 é igual a 16. Então, nesse processo, eu sempre divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Então, 10 dividido por 10 é 1, vezes 3, 3. 10 dividido por 5 é igual a 2, vezes 8, 16. Agora, percebam o seguinte, que eu tenho os denominadores iguais. Agora sim eu posso somar. E na soma de fração com denominadores iguais, eu só preciso manter o denominador. Então, eu só somo os numeradores. Então, 3 mais 16 igual a 19. E o numerador aqui eu mantenho. Então, resposta correta, 19 décimos. Alternativa correta, alternativa A. Nessa expressão, eu tenho algumas operações. Eu tenho uma potência, tenho uma multiplicação e uma divisão. Eu vou reescrever essa expressão de uma maneira que fique mais simples. No lugar de fazer 1 sobre 2 elevado ao quadrado, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2. E o resto da equação eu mantenho da mesma forma, só para simplificar
a resolução. Agora, eu tenho aqui multiplicações e divisões e uma soma no meio. Primeiro eu preciso fazer a multiplicação, depois eu preciso fazer essa divisão e só então eu faço a soma. A multiplicação eu posso fazer das 3 parcelas simultâneas, fica mais simples, né? Então, como é que a gente faz? 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Sobre 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Mais... E essa divisão aqui, como é que a gente faz divisão nas frações? Ela é muito simples também. Eu faço o seguinte, 1/4. Na divisão entre frações, eu transformo essa divisão em uma multiplicação. De que maneira? Eu faço a troca entre denominador e numerador. Então, o meu denominador era 3, passa a ser 1. E o meu numerador era 1, passa a ser 3. Simples assim. Próxima etapa, eu só vou copiar 1 sobre 12, mais... Agora eu faço a resolução. 1 vezes 3, 3. Sobre 4 vezes 1, 4. Agora, eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Sempre eu preciso, para a soma ou para a subtração, possuir denominadores iguais. Como esses denominadores eles são divisíveis um pelo outro, ou seja, 12 pode ser dividido por 4? Pode. Então eu posso usar o 12 como denominador comum. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 12 na primeira fração e na segunda eu vou colocar 12 também. Significa que eu estou alterando a fração? Não. A gente vai ver que, na verdade, nós estamos só alterando numerador e denominador para que eles tenham proporções iguais, ou seja, denominadores iguais e que possa ser realizada a soma. Então eu tenho aqui 12 dividido por 12 é igual a 1, vezes 1 eu tenho 1. E aqui eu tenho 12 dividido por 4 é igual a 3, vezes 3, 9. Agora sim eu posso realizar a soma direta da fração. Então 1 mais 9, 10, dividido por 12. E aí, pessoal, uma outra questão que nós temos que avaliar é o seguinte: eu tenho essa alternativa 10 sobre 12? Eu não tenho aqui. Mas eu posso simplificar essa fração. Como é que eu simplifico? Eu tenho que achar um número que possa ser dividido em cima e embaixo, para que a fração, embora os números se alterem, a fração permaneça a mesma. Então, se eu simplificar aqui, embaixo, em cima e embaixo, por 2, eu tenho 10 dividido por 2, 5. Sobre 12 dividido por 2, 6. Então, resposta correta, 5/6. Alternativa correta, alternativa A. Gostaram da resolução? Então se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas e familiares que precisam estudar matemática, seja para concurso, vestibular ou Enem. No campo Seja Membro, tenha acesso direto à conversa com a nossa equipe, acesso a materiais exclusivos e peça resolução de novos exercícios para podermos te ajudar nos estudos. E vamos juntos nos desenvolver na matemática. Valeu e até a próxima!